Olá, pessoal. Primeira série, então, vamos aí para a correção dessa prova parcial, nossa prova parcial do terceiro bimestre. Mas lembrando aí que a gente faz a correção sempre com a prova tipo um. Se você pegou a prova tipo 2, tem uma ordem aí de sequência ou até mesmo de alternativas, tá? Aí observe aí para poder ver qual foi a diferença que ocorreu na tua prova. Primeira questão ali. Aquecendo-se, então, o carbonato de cobre, como vocês têm a equação prontinha, ele se decompõe e produz óxido de cobre 2 e dióxido de carbono, como está na equação. Vai lá. Primeira coisa que se faz é observar se está balanceado para pensar em estequiometria. Depois vamos para o final. Em um cadinho de massa igual a 18 gramas, cadinho é um receptáculo de porcelana, né, que existe aquecimento, e esse cadinho tem 18 gramas. Foram colocados 2,5 gramas aqui do carbonato de cobre, e o cadinho com seu conteúdo foi aquecido prolongadamente até que não restasse mais nada do reagente, e aí esse reagente vai se transformar em óxido de cobre e CO2. CO2 é gasoso, ó, vai embora, vai ficar sendo só o óxido de cobre. Após o resfriamento do cadinho, foi novamente determinada a massa do conjunto, cadinho mais conteúdo final, encontrando um valor, então, de 19,6. Esse 19,6, então, é o cadinho, que tem 18 gramas, mais a diferença que seria, então, ali da perda do CO2, que seria o óxido de cobre, certo? Quanto é esse óxido de cobre? Vamos botar X. Mas eu sei que 18 gramas mais X tem que dar 19,6. Com isso, a gente acha a massa em gramas do óxido de cobre. Então, vai ficar assim, ó, 18 gramas do cadinho mais o óxido de cobre somam 19,6. Lembra que o CO2 é gás, hein? Olha só, vai embora, então, quando for aquecido esse material. Então, fica 19,6 menos 18. Nessa subtração, então, a gente vai ter o resultado de 1,6 gramas. Que é 1,6 gramas? É, então, o CuO. Deixa eu arrumar ali, que eu escrevendo CO2, né? É o CuO, é o que ficou no cadinho, já que o CO2 foi embora. Então, a gente sabe que aqui é 1,6 gramas. Qual que é a pergunta, então? Qual é a massa do dióxido de carbono que foi produzido? Vamos botar um Y aqui agora, ó. Aí a gente vai lembrar da lei de Lavoisier, onde a soma das massas do reagente tem que dar a massa do produto. Então a gente sabe que vai ficar 1,6 mais Y, que tem que dar 2,5. Então o Y é igual a 2,5 menos 1,6. Subtraiu isso, deu 0,9 gramas, então, de CO2. Então, pronto, a alternativa C é a correta, então, para essa questão. Questão 2. Os sais de nitratos são muito utilizados na agricultura como fertilizantes, na indústria para a produção de explosivos. São encontrados na natureza como nitratos de cátions variados e pronto. Considere a equação, então, que vocês têm. Então, vamos lá. Está balanceada a equação? Tá. Se você observar, você tem um átomo de sódio no reagente, um no produto, um oxigênio mais 2 mais 3 dá 4, 3 mais um dá 4. Está balanceado. Então, para a gente é um aqui que a gente vai ler mol, né? Então, um mol de cada um, já que o balanceamento ficou prontinho. Aí ele coloca que você tem 60 gramas de NaOH que reagiram com 80 gramas de HNO3. Olha só, mesmo dizendo que reagiram, só reage dentro da proporção da lei de Proust que a gente já estudou. Então, quando você tem dois ou mais reagentes, toma cuidado, porque um deles pode estar em excesso. E aí a gente vai, então, descobrir quem está em excesso. Vamos organizar aqui, ó. NaOH mais HNO3. Como que a questão coloca para a gente? São unidades de massa, olha lá, 80 gramas, 60 gramas. Vão ter que achar massa molar do NaOH e do HNO3. É usando a tabela periódica, tá? Só para lembrar aqui no primeiro exemplo. É a massa do hidrogênio, que é 1, é a massa do oxigênio, que é 16, mais a massa do sódio, que é 23.
Vocês tiram isso da tabela periódica. Isso vai dar 40 gramas por mol. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 40 gramas equivalente a 1 mol. O HNO3 vocês vão fazer a mesma coisa. E vocês vão perceber que vai dar 63, que é a massa do hidrogênio, mais a massa do nitrogênio, mais 3 vezes a massa do oxigênio. Só que ao invés de 40 gramas de NaOH, estão sendo usados 60. Ao invés de 80 gramas de HNO3, opa, ao invés de 60, estão sendo usados 80. Aí, para descobrir quem é o reagente excesso, quem é o limitante, a gente tem um macetezinho, que é a gente multiplicar isso de forma cruzada, ó. Nós vamos multiplicar 40 por 80 e vamos multiplicar 63 por 60. O lado que der o menor resultado é o reagente limitante. O lado que ficar maior é onde eu tenho excesso. Então, a gente vai multiplicar 40 por 80, vai dar 3.200. Multiplicando 63 por 60, dá 3.780. Então, onde eu tenho maior resultado, que foi esse, é porque onde eu tenho excesso. Não é tudo excesso. Uma parte é excesso. E onde deu menor resultado é o limitante. A questão não quer saber do limitante, quer saber do reagente excesso. Então, a gente já sabe que o reagente excesso é o NaOH. Então, só pode ser para a gente alternativa C ou alternativa D. Aí quer saber da gente qual é aproximadamente essa massa em gramas que vai sobrar sem reagir. O que que a gente faz? Nesse 60 gramas, a gente vai substituir por X. Conta vai ficar assim, ó. 40 gramas de NaOH. Esse 40 que a gente vai encontrar na tabela. Vai reagir totalmente com 63 gramas de HNO3, que vai encontrar com os dados da tabela, mas a gente sabe que esse limitante vai ser totalmente consumido. Quanto vai ser consumido? Totalmente os 80. Ó. Totalmente vai ser, então, consumido. Então, 80 gramas aqui do HNO3, que é o ácido nítrico, a gente sabe que totalmente será consumido. E consome juntamente com ele, dentro da proporção, quantos gramas de NaOH. Então vai ficar multiplicando o cruzado, 40 vezes 80, dividido por 63. Depois que você fez essa conta, vai dar 50,79. Eu, como pede aproximadamente, eu vou colocar 50,8 aproximadamente, tá? Então, 50,8 gramas aproximadamente serão consumidos. E o que que pediu? Pediu o excesso. Como é que se chega ao excesso? Tudo que você tinha, menos o que consumido. E quanto é que tinha dele? 60. Quanto foi consumido? 50,8. Então, a questão coloca para a gente aproximadamente 1 grama. Não, 10, né? Verdade. 10 gramas. Então, aproximadamente 10 gramas. Vai dar 9,2 gramas, mas como a questão coloca aproximadamente 10 gramas, então ficamos aí com a alternativa letra C. Vamos lá para a questão 3. Na questão 3 a gente fala ali sobre rendimento, ó. Lembra que rendimento é aquilo que se conseguiu de fato, né? Você não espera 80, você espera 100, mas não conseguiu 100, conseguiu 80%. Já está balanceada a equação, né? Se você observar aqui, está tudo certinho. E aí, se a massa produzida de manganês foi 16,5, ó, foi de fato 16,5 toneladas de manganês, com 80% de rendimento. Você esperava quanto? Você esperava 100%. Sempre se espera 100%. Então, a gente tem que fazer com esse valor como 100%, já já a gente organiza. Então, quer saber a massa em toneladas de dióxido de manganês, que é então o MnO2, que vai ser necessário para isso. Então, vamos só escrever o que a gente tem. Ó. MnO2, e aí comparando com o Mn, que é só o manganês.
E aí eu vou precisar das massas dele. Mas primeiro, vamos organizar aqui, ó. Primeira parte. Então, primeiro a gente vai fazer aquela história ali da porcentagem. Então, 16,5% de manganês. A questão já deixou claro que foi com 80% de rendimento. Mas dentro da parte matemática, a gente tem que levar em conta que esperamos 100. Aí, se a gente espera 100%, quanto é de manganês que você esperaria receber? Então, vai lá, 16,5 vezes 100 dividido por 80. Aí aproveita, corta um zero de cada lado aqui. Aí esse resultado vai dar, então, para a gente. Deixa eu só mudar minha página aqui. Esse resultado vai dar para a gente 20,625 toneladas. Então, vamos lá. Então, você vai usar o manganês e vai usar o bióxido de manganês na comparação. Então, aqui vai usar o 20,625 toneladas. E aqui a questão pede, ó, qual é essa massa em toneladas? Como são unidades de massa, a gente vai ter que achar a massa do bióxido de manganês. Oxigênio, a questão até já deu, ó, 16. E é 16 vezes 2, que dá 32. E vamos somar com a massa do manganês, que a questão já deu também, que é 55. Uma vez só. Somou, vai dar então 87 gramas por cada mol. E o manganês, a gente já sabe que é 55. Então a regra de 3 fica assim, ó. Usando 87 gramas de MnO2, espera-se 55 gramas de manganês. Mas se você espera 20,625 toneladas, quantas toneladas de manganês você vai então precisar? Olha, aqui a gente tem duas unidades diferentes, viram? Não precisa mudar a unidade, a gente só tem que se preocupar com a unidade quando elas são diferentes ou três unidades diferentes. Isso porque essa unidade de grama corta com essa unidade de grama e o resultado então aqui vai sair toneladas. Aí multiplicou de novo o cruzado. 87 vezes 20,625 dividido por 55. Depois que multiplicou e dividiu aí, você vai conseguir o resultado 32,625 toneladas. Alternativa, 32 pela aproximação, né? Vírgula 6, então é a letra D. Ok? Vamos lá então para a questão 4. Fala sobre amoníaco, que pode agregar então diretamente ao solo com fertilizante, pronto, equação prontinha lá, balanceada. Aí a questão de novo, ó. Dá para vocês 85 gramas de NH3 e dá 378 de ácido nítrico. E pede para a gente quem é o reagente limitante, quem é o reagente que está em excesso. Olha, se é reagente, só pode estar do lado esquerdo. Então, se tiver, por exemplo, alternativa com NH4NO3, está errado, porque ele não é reagente, ele é produto. Olha só, a letra C, de jeito nenhum pensar nela e nem pensar também na letra D. Aí vamos lá, o mesmo macete que a gente fez na questão anterior. Só que nessa questão não vai pedir para vocês encontrarem qual é o excesso, né? Só identificar. Então, vai achar a massa do NH3, que é 17. Como é que se chega a 17? Pega a massa do nitrogênio, que é 14, e soma com mais 3, uma unidade de cada hidrogênio vai dar 17. HNO3 a gente já fez lá também, né? 63, que é a soma das massas de todo mundo aqui, ó. Aí botamos embaixo. Ao invés de 17 é 85. Ao invés de 63 é 378. Então, o macete diz para a gente, ó, multiplica cruzado. O lado que ficar, então, com o menor resultado é o limitante, e o lado que ficar com o maior resultado é o reagente em excesso. Então, a gente vai multiplicar ali, 17 por 378 dá 6.426. Vamos multiplicar 63 por 85, dá 5.355.
Pronto. Quem é o reagente limitante? É onde tiver o menor resultado. Ó, o menor resultado está aqui. É de quem? De NH3. Então, NH3 é o nosso reagente limitante. E se ele é o limitante, o outro só pode ser o reagente em excesso. Pronto. Achou isso? Aplicou o macete aí, já está resolvida a questão. Então, em ordem, já que é respectivamente, NH3, que é amônia, e HNO3, que é ácido nítrico. Vamos lá, questão 5. O carvão é o combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada a sua queima com oxigênio, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque ao antracito, que tem um índice bem alto de carbono, 90% de carbono nesse carvão. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão, no entanto, libera maior quantidade de gás também, né, que provoca efeito estufa. Supondo a queima de 100 gramas de carvão antracito. Nesse carvão tem 90% de carbono. Vamos lá para a continha, então. Ó. 100 gramas, 100% do carvão. Mas 90% disso é carbono. Quantos gramas, então, de carbono? Ó, cortou 100 com 100, sobrou para a gente 90 gramas. Então, significa que nesta equação, você vai usar 90 gramas de carbono, tá? Então, desse camarada aqui, você vai usar 90 gramas. O que a questão quer agora? Que a massa de gás liberada. Qual é o gás? É o gás carbônico, né? Em gramas também. Então, quer saber qual é a massa em gramas aqui. Vamos achar na tabela periódica a massa do carbono, que é 12 gramas por cada mol. Vamos achar a massa também do CO2, que é a soma da massa do carbono, mais duas vezes a massa do oxigênio, que vai dar 44. E aqui a gente tem a nossa regrinha de 3, ó. 12 gramas de carbono produzem 44 gramas de gás carbônico. Mas no carvão tem 90 gramas de carbono. E se tem 90 gramas de carbono, quantos gramas de CO2 então serão produzidos? Vamos lá, multiplicando então cruzado, 90 vezes 44, dividido então por 12. Isso vai dar para a gente 330 gramas de CO2. Alternativa 330 gramas, letra D. Vamos sair então da frente 1? Vamos para a frente 2. Na frente 2, é frente B, né? Na frente B, então, tem esse esquemazinho para a gente aí, ó. Então, observe as situações representadas a seguir, nos quais os eletrodos estão mergulhados em soluções aquosas. Então, no primeiro, tem um brilho intenso, no segundo, um pouco brilho, depois a lâmpada apagada. Então, o capítulo que vocês estão estudando é de ácidos. Então, se ele tem brilho intenso, é porque ele é um ácido forte. E se tem pouco brilho, é porque é um ácido fraco. E se ele tem a lâmpada apagada, é porque ele não é ácido, não é íon, não é sal. Então, ele vai então não sofrer liberação de íons. Então, são só ligações moleculares. Então, vamos ver o que diz para a gente ali. Nós temos aí, respectivamente, ácido, letra B, ácido, letra D, e lá, ácido, letra E. E o HNO3, o ácido nítrico, é ácido forte. Ácido clorídrico também é forte, então ainda pode ser tanto uma quanto a outra. Depois, no compartimento B, tem que ter um ácido fraco. Continua. Letra B. NaCl é ácido? Não, é sal, é nosso sal de cozinha. Tá fora, então, a letra B. Tirou a letra B da história. Aí, letra D, glicose. Glicose é açúcar, não é ácido, é sacarose. Então, letra D foi embora. Então, sobra para a gente a letra E. E por que, então, que esse CH3COH não vai, então, acender a luz? Não é ácido. Lembra que ácido tem que ter, então, a liberação de hidrogênio, né? Seria hidrogênio ionizável, né? Letra E para a gente. Eliminamos, então, só com a letra A e a letra B, com a substância A e B, a gente já chega ao resultado.
Questão 7. De acordo com imagens do INPE, a fumaça que. Deixa eu tirar minha carinha ali. A fumaça das queimadas que devastam a Amazônia e o Pantanal começou a chegar em meados de 2021 nas regiões sul e sudeste do país. Dados do Instituto indicam que entre janeiro e agosto deste ano foram registrados 10.153 focos de incêndios no Pantanal, número superior ao total registrado em 2014 e 2019. O fenômeno da chuva com comportamento ácido é causado por reações químicas que ocorrem entre alguns gases liberados na atmosfera de forma antrópica ao natural e vapor de água, ou natural, né? Como consequência, a formação de algumas substâncias de comportamento ácido, como, por exemplo, ácido carbônico. A questão quer saber qual é a fórmula dele. Ácido sulfúrico, a questão quer saber qual é a fórmula dele. Ácido sulfuroso, a questão quer saber qual é a fórmula dele, entre outros. Então, ácido carbônico, a fórmula é H2CO3. Lembra que você pode ir pelas alternativas e de acordo com a explicação da professora Tânia na Vila ou da professora Verônica no centro, ver pelo NOx, né? NOx do carbono aqui é mais 4. Aí, o ácido sulfúrico é H2SO4. E o sulfuroso é um oxigênio a menos, é H2SO3. Então, para a gente tem que ser alternativa nessa sequência, e ela é aqui, ó, H2CO3, H2SO4 e H2SO3. Fechou? Então, a 7, vamos para 8. Com relação aos ácidos apresentados, assinale o que for incorreto. HCl é monoácido? Sim, só tem o hidrogênio ionizável. E o nome dele é ácido clorídrico? Sim. Então, tá certo a letra A. Vamos procurar a incorreta. H2 é um diácido? É, ó. Tem dois hidrogênios ionizáveis. E ele vem de um ânion bivalente? Sim, né? Que seria ali a ligação do hidrogênio com o restante. H3PO3 é o ácido fosfórico? Não. O ácido fosfórico é H3PO4. H3PO3 aqui, ó, é o fosforoso. Então a letra C para a gente é a alternativa falsa. Vamos fechar para o restante. H3BO3 é um triácido, chama-se ácido bórico. E H2SO4 é um monoácido cuja dissociação parcial, então, em meio aquoso libera H+ e HSO4. Vamos lá, ele não é monoácido, tá? Ele é um diácido. Então, gente, nós ficamos com duas alternativas erradas, tá? Então, na correção aí, a gente vai corrigir valendo tanto a letra C quanto a letra E, ok? Vamos então para 8. Dê corretamente os nomes aos ácidos a seguir. HCN é ácido sem oxigênio. Se não tem oxigênio, ele termina em hídrico. É o ácido cianídrico. Deixa eu dar uma rabiscadinha ali, deixa eu apagar aquele rabisco ali. Pronto. Vamos voltar aqui a tinta. É o ácido cianídrico. Aí o HNO3 é o ácido nítrico, que já apareceu em duas questões da frente A. E aí fechamos na questão 10. As ácidos são classificados quanto à presença ou não do oxigênio. Faz essa classificação, então, para a letra A e a letra B, de acordo com os critérios abordados nas aulas de química. Vai lá, não tem oxigênio, ó. É a mesma coisa que eu tinha colocado lá, que eu expliquei na questão 9. Se não tem oxigênio, ele é hidrácido. E tem oxigênio, então ele é um oxiácido. Pronto, espero que tenham ido bem aí durante a resolução da prova. E qualquer dúvida a mais aí, a gente traz essas dúvidas então para a sala de aula.